Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Jesus explica a sua missão. Jesus lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Número 325. Tudo prevendo e dispondo sempre com o objetivo do progresso do espírito, Jesus aqui, como em tantas outras ocasiões, velou o seu pensamento, usando de uma linguagem figurada, o que era condição e meio de realização do progresso da humanidade. Essas palavras, por ele proferidas, tinham de servir para aquele momento e de preparar o futuro. Só haviam, portanto, de ser compreendidas em espírito e verdade pelas gerações vindouras, às quais a nova revelação, quando chegados fossem os tempos em que os homens se mostrassem capazes de suportá-la, as explicaria segundo o Espírito que vivifica. Aos judeus que o perseguiam com seu ódio por fazer ele curas em dia de sábado, diz Jesus:
Meu pai até agora não cessa de trabalhar e eu também trabalho incessantemente. Dizendo isso, quis fazer-lhes compreender que não há dia de repouso para a prática do bem. Mas não é tudo. Sob o véu da letra, proclamou por essas palavras que a ação de Deus, do Deus uno, indivisível, Pai de quem todas as coisas tiram o ser, Criador incriado, é incessante no infinito e na eternidade. Que ele, à semelhança de todos os outros Messias, espíritos puros como ele e como ele, fundadores, protetores e governadores de planetas, também trabalha incessantemente a exemplo do Pai. Que só este, porque é o Deus único, tem e exerce o poder de criar, que quanto a ele, o seu poder é o de um ministro, que no exercício de um ministério é que trabalha como ministro no desempenho da sua missão, começada com a formação do planeta terreno, tornada manifesta com o seu aparecimento na Terra e que continua a ser desempenhada com o escopo de vos levar à perfeição. Proclamou também, sob o véu da letra, além da atividade incessante e eterna de Deus, a atividade incessante e eterna do Espírito, porquanto todo espírito criado igualmente trabalha, por toda parte, no espaço, na erraticidade e nos mundos, em prol do progresso universal, da vida e da harmonia universais, conformemente ao grau que ocupe na escala da criação. A ação provém de Deus e se transmite dele aos puros espíritos, que a comunicam aos espíritos superiores e estes aos bons espíritos, segundo a ordem hierárquica da elevação espiritual de grau de pureza. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.